Muitas pessoas têm medo de usar o sal em suas orações. Outras nem sabem que ele tem um papel poderoso na Bíblia. Mas e se eu te dissesse que o sal é mais do que um tempero, é uma arma espiritual criada por Deus? Você já se perguntou por que Jesus nos chamou de sal da terra? Há um segredo escondido nas Escrituras que pode transformar completamente sua vida de fé, e quase ninguém fala sobre isso. Neste vídeo, você vai descobrir a verdade oculta sobre o sal e como usá-lo com autoridade para romper maldições, purificar ambientes e vencer batalhas espirituais. Num mundo em que o invisível influencia mais do que imaginamos, a Bíblia revela uma verdade profunda e muitas vezes esquecida. A sal não é apenas um condimento, mas um instrumento espiritual com propósitos divinos. Jesus, em sua sabedoria, declarou: "Vós sois o sal da terra", Mateus 5,13, apontando para um simbolismo que ultrapassa o paladar, um chamado à preservação da justiça divina e à purificação espiritual. Quando o crente vive em santidade, sua presença transforma o ambiente, assim como a sal impede a corrupção da carne. É sobre essa essência invisível, esse poder espiritual discreto, mas real, que precisamos refletir. Na antiguidade, a sal era um recurso valioso, usada não só para conservar alimentos, mas também em rituais sagrados descritos em livros como Levítico e Números. Seu uso era obrigatório nas oferendas queimadas ao Senhor, Levítico 2,13, representando a consagração e o pacto perpétuo entre Deus e o seu povo. Assim, a sal se tornava não apenas um mineral, mas um selo de obediência e fé. Em tempos modernos, ela nos lembra do nosso papel no discipulado, preservar a verdade do Evangelho e combater a idolatria sutil que se infiltra nos corações. A guerra espiritual que travamos diariamente exige armas espirituais consagradas, e a sal tem sido, ao longo dos séculos, um símbolo de autoridade espiritual. Quando oramos, consagramos e até mesmo ungimos com sal, estamos manifestando uma fé ativa em aliança com os profetas que purificavam águas e lugares contaminados, como Eliseu em 2 Reis 2, 19, 22. Essa prática, longe de ser superstição, é uma representação concreta da justiça divina operando contra o malefício. A sal, nesse contexto, rompe com o poder de Satanás e fortalece nossa proteção divina. Não é incomum ouvir testemunhos de pessoas que, ao consagrarem suas casas com sal, sentiram alívio espiritual imediato. Não se trata de magia, mas de fé, a mesma que move montanhas. Esse uso ritual, quando feito com discernimento e oração, se torna uma arma poderosa na batalha espiritual, especialmente em casos de maldição hereditária ou combate espiritual contra forças opressoras. Em tempos bíblicos, os profetas usavam elementos do cotidiano como símbolos de algo maior, e a sal fazia parte desse arsenal sagrado. O sal, portanto, carrega um peso espiritual que muitas vezes ignoramos. Não por acaso, Jesus escolheu esse elemento para representar a missão dos seus discípulos no mundo. Ele sabia que o sal, quando perde seu sabor, para nada mais presta. Uma advertência severa àqueles que abandonam o chamado da evangelização e se conformam com as trevas. É um chamado à vigilância, à obediência e à santidade. Como podemos ser bênção se não preservamos em nós o sabor do Evangelho? E assim, à medida que compreendemos melhor o simbolismo da sal, percebemos que ela não é apenas um ingrediente. É um lembrete vivo da nossa aliança com Deus, um instrumento de consagração, um sinal de purificação espiritual e uma arma em nossa batalha contra a escuridão. Mas o que a Bíblia diz sobre a origem e o propósito específico da sal desde o princípio? O que mais ela revela sobre esse mineral com poder espiritual? Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você.
e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Desde o princípio, quando o Senhor declarou: haja luz, e a criação foi moldada por sua palavra, tudo o que veio à existência recebeu um propósito, inclusive o sal. A Bíblia, especialmente nos livros do Antigo Testamento como Gênesis, Levítico e Números, nos mostra que o sal não surgiu por acaso. Ele já fazia parte da estrutura espiritual das coisas criadas. Em Levítico 2:13, Deus ordena que todas as ofertas sejam temperadas com sal. Com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Isso não era detalhe culinário, mas um ato de consagração. No contexto bíblico, o sal era essencial nos rituais de sacrifício. Os sacerdotes, ao prepararem as oferendas no altar, acrescentavam sal como sinal de pureza e durabilidade da aliança com o Senhor. Esse gesto simples carregava um simbolismo poderoso: a permanência da aliança entre Deus e seu povo, um pacto perpétuo que apontava para a fidelidade divina. Era como se cada grão dissesse: este pacto não será corrompido. O sal, nesse sentido, representava a justiça divina e a continuidade da comunhão espiritual. As instruções específicas sobre o uso da sal também nos ensinam a importância da obediência. Não era permitido oferecer algo sem sal. Isso seria quebrar um princípio espiritual estabelecido por Deus. Veja o paralelo com a nossa vida. Muitas vezes apresentamos ao Senhor orações ou atitudes sem o sal da consagração, sem santidade, sem fé, sem obediência. E como no templo antigo, Deus ainda espera que nossas oferendas, sejam elas palavras, ações ou intenções, estejam temperadas com pureza e aliança. Em Números 18:19, encontramos outra expressão marcante: é uma aliança perpétua de sal perante o Senhor. Aqui, Deus confirma seu compromisso com os levitas, sinalizando que aquela aliança espiritual não se dissolveria com o tempo. Percebe como a sal aqui é mais do que um tempero? Ela é selo espiritual, marca divina. A aliança de sal simboliza estabilidade, permanência, fidelidade inabalável. Tudo aquilo que também esperamos viver no discipulado cristão e no combate às tentações e à idolatria. O Antigo Testamento está repleto de simbolismos, e cada elemento tem seu lugar no ritual da fé. O sal se une ao azeite da unção, ao vinho das libações, à farinha das oferendas, compondo um sistema de sacralidade que se manifesta também em nossa adoração hoje. Ainda que os rituais tenham mudado com o Evangelho, o simbolismo permanece vivo. Somos chamados a viver como ofertas vivas, salgadas com o caráter de Cristo, purificados em oração e obedientes à palavra. Assim, o papel do sal na Bíblia não se restringe a um tempo antigo. Ele continua ativo na vida daqueles que compreendem seu valor espiritual. E se no Antigo Testamento o sal selava a fidelidade do povo, o que dizer do seu papel na batalha espiritual de hoje? Como ele se transforma numa arma poderosa contra o mal? Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A guerra espiritual é uma realidade constante na vida do cristão. Ainda que muitos ignorem, o combate contra forças espirituais malignas não é simbólico. É diário, é real. E nesse campo de batalha invisível, Deus nos deixou armas específicas, como a oração, a fé, a palavra, e sim, até o sal. A Bíblia não trata o sal apenas como um símbolo de aliança, mas também como instrumento de purificação e combate espiritual. Em 2 Reis 2:21, o profeta Eliseu joga sal nas águas contaminadas e declara: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Não foi o sal em si, mas a fé e a obediência em usar o que Deus criou para o seu propósito.
Em tempos antigos, os profetas entendiam que os elementos naturais poderiam ser consagrados e usados como extensão da vontade divina. O sal, nesse contexto, servia como barreira contra a contaminação espiritual. Até hoje, muitos cristãos consagram sal com oração, pedindo a Deus que purifique e proteja seus lares, ambientes e até corpos. Isso não é superstição, é fé viva. Fé que compreende que o mesmo Deus que usou uma vara com Moisés, um manto com Elias e barro com Jesus para curar, também pode usar o sal para romper maldições e malefícios. Ao espalhar sal consagrado com oração, o cristão está, na prática, afirmando que aquele espaço pertence ao Senhor. É um ato de exorcismo bíblico simbólico. Tal gesto, aliado à autoridade espiritual, rompe pactos invisíveis, neutraliza a influência de Satanás e restaura ambientes pesados. Sim, o inimigo opera no invisível, mas o poder espiritual se manifesta também no físico. Por isso, a guerra espiritual envolve ações concretas de fé, obediência e purificação espiritual. Em casos de maldição hereditária, ambientes carregados ou ataques noturnos, a prática da sal consagrada pode ser uma chave poderosa, mas não por si só. Ela deve estar sempre acompanhada da oração, do jejum, da leitura da Bíblia e da consagração a Deus. O sal é apenas o sinal visível de um ato espiritual. Assim como os sacrifícios no Antigo Testamento não valiam por si, mas pela fé e obediência com que eram oferecidos. Quando usado com discernimento, o sal se torna um instrumento de evangelização e testemunho de fé. É importante lembrar, contudo, que o uso da sal deve vir com sabedoria. Não se trata de idolatrar o elemento, mas de reconhecer seu simbolismo e seu lugar no ritual sagrado. Como o azeite da unção ou a água do batismo, o sal é um meio, não um fim. A autoridade espiritual não está no sal, mas no nome de Jesus, na oração fervorosa e na fé viva que move montanhas. Usar sal com entendimento é agir como os profetas, que sabiam transformar o natural em canal do sobrenatural. E quando o sal é usado assim, com fé e propósito, ele se torna um sinal de vitória. Vitória sobre o medo, sobre o pecado, sobre a opressão. Mas ainda há mais a entender. Qual é a ligação entre o sal e a purificação das impurezas espirituais? Como esse elemento tão comum se torna um símbolo de limpeza espiritual? O coração humano, por vezes, se parece com as águas de Jericó, aparentemente calmas, mas profundamente contaminadas por dores, traumas e influências espirituais invisíveis. Foi exatamente nesse contexto que o profeta Eliseu agiu, conforme relata 2 Reis 2:19-22. Diante de uma cidade cujo solo era estéril e suas águas amargas, ele pediu um prato novo com sal e o lançou na nascente, declarando: "Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas." A purificação ali não foi apenas física, foi espiritual. Um milagre que mostra como Deus pode usar elementos simples para grandes restaurações. A Bíblia está repleta de simbolismos, e o sal é um dos mais profundos quando se trata de purificação. Em Levítico, vemos que até os sacrifícios exigiam sal como sinal de santidade. Isso mostra que não era aceitável oferecer algo a Deus sem antes passar pelo processo de purificação. Hoje, isso ecoa em nós. Não há como oferecer nossa adoração, nossos planos, nossa vida, sem antes passar pela purificação espiritual, esse processo contínuo de rendição, oração e transformação. A sal representa exatamente isso, a remoção da impureza. Nos dias atuais, a contaminação espiritual não vem das águas de um poço, mas dos pensamentos tóxicos, das alianças erradas, das influências que abrimos portas sem perceber. E é aí que a prática da fé entra com poder. Assim como Eliseu lançou sal nas águas,
Podemos lançar oração, intercessão e até atos simbólicos, como o uso da sal consagrada em ambientes onde sentimos opressão ou mal-estar espiritual. A fé não se vê, mas se manifesta. E o sal torna-se um canal dessa manifestação, um sinal visível do agir de Deus. O sal, em sua composição, é incorruptível. Ele não se estraga, não se deteriora. Isso nos remete à natureza incorruptível da presença de Deus em nossas vidas. Quando a sal toca o que está contaminado, ela impede a deterioração. Da mesma forma, quando a presença do Espírito Santo invade áreas da nossa alma adoecida, ele interrompe o ciclo de destruição. A sal, portanto, nos lembra de que purificação não é evento isolado, é processo, é discipulado, é entrega contínua, é combate espiritual constante. Imagine uma casa onde reina o caos. Brigas constantes, opressão espiritual, enfermidades sem explicação. Muitos cristãos relatam mudança imediata ao consagrar o ambiente com oração e sal. O segredo não está no ritual em si, mas na fé e obediência. Quando Deus vê o coração quebrantado, o desejo genuíno de santidade, ele responde com unção, proteção e limpeza profunda. Como diz em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Essa purificação espiritual abre caminho para algo ainda mais profundo, o pacto. Um compromisso entre o homem e Deus, selado não com contratos humanos, mas com símbolos divinos. E é exatamente esse o próximo mistério que o sal nos ajuda a compreender. Desde os tempos antigos, pactos selavam compromissos inquebráveis entre duas partes. Mas quando o pacto é com Deus, ele ganha um nível de sacralidade incomparável. Em Números 18:19, o Senhor declara: é uma aliança perpétua de sal perante o Senhor contigo e com a tua descendência. Esse pacto de sal não é um acordo comercial nem um trato passageiro. É uma aliança espiritual, sagrada, eterna. Cada grão de sal naquele contexto representava a pureza, a fidelidade e a permanência da palavra empenhada, tanto do homem quanto de Deus. A cultura hebraica compreendia o sal como símbolo de durabilidade. Ele não apodrece, não muda sua essência com o tempo. Por isso, era o elemento perfeito para representar uma aliança com o Deus imutável. No contexto da fé cristã, esse pacto continua vivo. Ao nos entregarmos a Cristo, entramos numa nova aliança, selada com seu sangue, mas nutrida com os princípios espirituais da antiguidade: consagração, obediência e santidade. O sal, nesse sentido, nos lembra que essa aliança não é superficial, é perpétua. Nos tempos bíblicos, selar um pacto com sal envolvia uma refeição entre as partes. Comer juntos o sal significava partilhar vida, verdade e compromisso. Hoje muitos vivem a fé como quem visita um templo ocasionalmente, sem profundidade, sem pacto. Mas Deus ainda busca filhos e filhas que entendam o valor da aliança. Não se trata apenas de frequentar a igreja, mas de viver a palavra, de caminhar em discipulado, de fazer da obediência uma oferenda contínua. A sal, portanto, nos ensina que o pacto não é feito só de palavras bonitas, mas de constância e fidelidade. É nos momentos de tentação, quando a idolatria moderna sussurra conveniências, que o pacto de sal se prova verdadeiro. É na solidão, quando o malefício tenta se instalar, que o crente lembra: eu pertenço a um Deus de pacto, de justiça divina e salvação perpétua. Essa lembrança fortalece a alma e afasta a escuridão. A aliança de sal é como um selo espiritual que protege e orienta. Em tempos de guerra espiritual, ela se torna escudo. Em tempos de dúvida, ela renova a fé. Em tempos de desânimo, ela reacende o propósito. É por isso que muitos líderes espirituais consagram suas vidas e ministérios com sal, como símbolo visível da aliança com o céu.
A Bíblia está cheia desses rituais simbólicos, desde os sacrifícios levíticos até a Santa Ceia, onde o pão e o vinho marcam o novo pacto em Jesus. Mas essa aliança de sal também carrega um legado histórico poderoso, que impactou até mesmo os impérios da terra. Afinal, como explicar que uma substância aparentemente simples tenha sido usada como moeda, como salário, e ainda assim permaneça como símbolo de aliança com o Altíssimo? Que valor ela realmente tem para além do espiritual? Nos dias de hoje, a palavra salário nos remete automaticamente ao pagamento pelo trabalho. Mas poucos sabem que essa palavra tem raízes espirituais e históricas profundas. Na Roma Antiga, os soldados recebiam parte de sua compensação em sal, um recurso tão valioso que chegou a ser considerado moeda. Daí surgiu o termo salarium, que evoluiu para o nosso salário. Essa prática revela não apenas o valor econômico do sal, mas seu papel na preservação da ordem, da aliança e da autoridade. Sim, até o pagamento tinha um fundo espiritual. O Império Romano reconhecia no sal um poder de conservação que ia além da carne. Ele preservava a lealdade. Um soldado pago com sal sabia que seu serviço estava ligado a algo duradouro, incorruptível, como o próprio sal. Em termos espirituais, isso ecoa em nossa vida com Deus. Somos soldados de Cristo. 2 Timóteo 2:3, chamados a batalhar na guerra espiritual com fidelidade. Nosso salário não é só a provisão terrena, mas a herança eterna reservada àqueles que permanecem firmes no pacto. Na Bíblia, o simbolismo do sal vai muito além do uso litúrgico. Ele se estende à ideia de valor e recompensa. Quando Jesus diz que somos sal da terra, Mateus 5:13, ele nos está afirmando como essenciais, valiosos, indispensáveis, assim como o sal era para os exércitos e impérios. Essa declaração confere identidade, mas também responsabilidade. Ser sal significa carregar o Evangelho com fidelidade, ser exemplo de consagração, portar o poder espiritual da pureza e da justiça divina. Além disso, o uso do sal como pagamento nos ensina sobre princípios do reino. Tudo o que recebemos é uma extensão do pacto. Quando oramos por provisão e recebemos o pão de cada dia, estamos participando de uma economia espiritual onde Deus é o provedor. Ele nos paga com bênçãos, com unção, com sabedoria, com proteção divina, e esse salário espiritual exige de nós fidelidade, integridade, obediência e fé ativa. Imagine por um momento se seu salário espiritual fosse medido pela sua entrega a Deus. O quanto você tem se consagrado? O quanto tem preservado sua vida pura diante de tantas ofertas contaminadas do mundo? O sal, como pagamento, nos confronta com esse chamado: viver de forma digna da vocação que recebemos. Ser sal é estar firmado na aliança, mas também na prática, na vida devocional, na oração, na evangelização e no discipulado constante. E é nesse ponto que a verdade precisa ser restaurada. Porque muitos hoje desprezam o valor do sal, acreditando que ele pertence a práticas obscuras ou supersticiosas. Mas será mesmo? Ou será que o inimigo quer justamente roubar esse entendimento espiritual para nos enfraquecer? Vivemos dias em que o discernimento espiritual tem sido ofuscado por narrativas distorcidas. Muitos cristãos, por falta de conhecimento bíblico, passaram a evitar o uso da sal em práticas espirituais por acharem que ela pertence a rituais obscuros. Mas esse é um engano sutil e perigoso. A Bíblia é clara ao mostrar que o sal foi instituído por Deus como símbolo de pacto, purificação e autoridade espiritual. Satanás, como pai da mentira, sempre tentou profanar aquilo que Deus criou para o bem. Ele faz isso com a música, com o corpo, com a sexualidade e agora com o sal. Esse tipo de confusão não é novo.
Ao longo da história, o inimigo sempre tentou roubar os símbolos sagrados e desviar sua aplicação. No caso do sal, ele associou seu uso à feitiçaria para que os filhos de Deus deixassem de usá-lo com fé. Mas devemos lembrar, a sal é criação divina. Foi Deus quem deu ao sal seu poder preservador, purificador e simbólico. Desprezá-lo por conta de superstições é como desprezar o azeite porque alguém o usou em bruxaria. O problema não está no elemento, está na intenção do coração. Jesus não hesitou em chamar seus discípulos de sal da terra. Se fosse um símbolo profano, ele jamais o usaria. Isso mostra que o uso da sal, quando guiado pelo Espírito Santo, tem valor sagrado. A Igreja precisa resgatar a compreensão bíblica e não permitir que o medo roube uma ferramenta de poder espiritual. Afinal, como a própria palavra ensina, o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O engano está aí para desarmar os cristãos, mas a verdade liberta. Em muitas culturas cristãs ao redor do mundo, o uso da sal é comum em momentos de consagração, libertação e proteção espiritual. O importante é que seja usado com oração, discernimento e submissão à vontade de Deus. Quando consagramos a sal ao Senhor, ela se torna um instrumento de bênção e não de maldição. É como a vara de Moisés, o óleo da unção ou o vinho da ceia. Todos elementos materiais que carregam peso espiritual quando usados conforme o propósito divino. Portanto, não devemos entregar ao inimigo aquilo que foi feito por Deus. É tempo de resgatar o entendimento, de restaurar a autoridade espiritual. Se o diabo teme que os filhos de Deus usem sal com fé, é porque ele conhece seu poder. Em vez de recuar por medo, devemos avançar com sabedoria. O sal, nas mãos de quem ora, jejua e busca a santidade, se torna uma arma legítima na batalha espiritual. E não há feitiço que prevaleça contra quem caminha sob a cobertura do Altíssimo. E se o sal pode ser usado tanto para a bênção quanto para a maldição, o que a Bíblia nos revela sobre esse duplo uso? Teria ele sido usado por Deus também como juízo? Na Bíblia, o sal é um símbolo que carrega tanto a bênção quanto o juízo. Ele pode representar vida e purificação, mas também destruição e sentença. Em Deuteronômio 29:23, ao se referir à destruição de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, o texto diz: toda a sua terra será enxofre, sal e queimada. Não será semeada, nem produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Aqui, o sal não preserva, ele sela a maldição. A terra salgada torna-se estéril, como sinal da ira de Deus diante da idolatria, da injustiça e do pecado extremo. Essa aplicação do sal como maldição nos leva a entender que ele não é um elemento neutro. Ele carrega o peso do propósito com o qual é usado. Quando consagrado para purificação, ele libera bênçãos. Quando usado como sinal de juízo, marca destruição. Foi o que aconteceu com a esposa de Ló. Ao olhar para trás, para uma vida presa ao passado, à desobediência, ela foi transformada em estátua de sal. Gênesis 19:26. Um marco eterno da consequência da desobediência espiritual. O sal, ali, não foi consolo. Foi testemunho do julgamento divino. O que aprendemos com isso? Que a sal pode ser bênção ou maldição, dependendo da intenção do coração e da aliança com Deus. Não se brinca com o sagrado. Uma vida que se apresenta a Deus com falsidade, que oferece sacrifícios sem purificação espiritual, corre o risco de transformar o que deveria ser bênção em maldição. Isso nos leva à reflexão. Temos sido sal que cura ou sal que corrói? Nossa fé edifica ou escandaliza? Nossas palavras temperadas com sal, Colossenses 4:6, trazem vida ou ferem? Na guerra espiritual, a compreensão do simbolismo do sal é essencial.
Quando há obediência, consagração e fé, o sal se torna escudo. Quando há pecado oculto, desobediência e rebeldia, ele se torna testemunha. Assim como a terra de Sodoma foi marcada com sal, também a vida de muitos tem sido estéril por insistirem em alianças erradas, por ignorarem os alertas proféticos. Mas o mesmo Deus que julga é o que restaura. Ele transforma a maldição em bênção quando há arrependimento sincero. A história do sal nos convida a rever nossas alianças. O que tem sido semeado em nossa terra interior? Existe idolatria, orgulho, impureza? Ou há submissão, oração e entrega? O sal, como elemento divino, revela nossa essência diante do trono. Ele não mente, não disfarça, não corrompe. Por isso, quando é usado corretamente, torna-se símbolo de vitória, mesmo em meio às batalhas mais difíceis. Em tempos onde o místico e o espiritual se confundem com facilidade, é urgente lembrar: o sal, como qualquer outro elemento bíblico, é sagrado quando está submetido à vontade de Deus. Mas fora disso, torna-se apenas um ritual vazio, ou pior, um engano disfarçado de fé. A Bíblia é clara em advertir contra a idolatria, mesmo que envolva objetos com valor simbólico. Em Êxodo 20, o Senhor declara: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, não as adorarás. E isso se aplica também ao uso da sal. Ela é uma ferramenta, não um amuleto. Há cristãos que, em sua busca por proteção, se esquecem do princípio da obediência. Passam a usar o sal de forma supersticiosa, como se o poder estivesse no grão e não no Deus que o criou. Isso é grave. É possível usar sal com fé, mas sem discernimento espiritual, e cair em erro. O sal deve sempre estar acompanhado de oração, consagração, jejum, leitura da Bíblia e submissão à vontade do Espírito Santo. Sem isso, vira apenas ritualismo, oco e ineficaz. É preciso também ensinar isso com amor à igreja. Muitos irmãos sinceros são mal orientados e acabam tratando a sal como um talismã. Mas o Senhor nos chamou para a liberdade espiritual e não para a religiosidade. Em João 4:24, Jesus ensina que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade liberta, e uma das verdades mais importantes é: tudo o que Deus criou tem função espiritual, mas deve ser usado com reverência e equilíbrio. A sal, assim como o óleo da unção, o vinho ou a água do batismo, só tem poder quando usada conforme o propósito divino. É o coração consagrado que transforma um ato simples em algo sobrenatural. Eliseu não apenas jogou sal na água, ele fez isso com autoridade espiritual. Jesus não apenas disse que somos o sal da terra, ele chamou a responsabilidade. Cada uso simbólico exige vida reta. É o discipulado, não o ato exterior, que carrega o peso espiritual. Devemos ensinar o povo a honrar o que é santo, e honrar não é idolatrar. É entender o significado, é usar com sabedoria, é viver com temor e tremor diante do Senhor. Usar sal corretamente é reconhecer que somos canais, não fontes. É lembrar que o sal não salva, não exorciza, não cura por si só. Tudo vem do Senhor dos Exércitos. A glória não é do elemento, é do Criador. E é justamente por reconhecer esse limite que conseguimos experimentar a real vitória espiritual. Pois quando usamos a sal com entendimento, ela se torna um estandarte de conquista. Um sinal de que, com fé e obediência, é possível vencer qualquer batalha espiritual. A trajetória do povo de Deus sempre foi marcada por lutas e conquistas, e em muitas dessas batalhas, a sal apareceu não apenas como um elemento físico, mas como símbolo espiritual de vitória. A Bíblia registra momentos em que o sal foi usado para selar a conquista de territórios e declarar a santidade de lugares outrora corrompidos. Em Juízes 9:45, por exemplo, lemos que Abimeleque destruiu uma cidade e espalhou sal sobre ela.
um gesto simbólico de que aquele solo não voltaria a produzir para seus antigos donos. Era uma forma de dizer: esse lugar agora está sob outro domínio. No reino de Deus, essa prática ganha nova dimensão, não de destruição, mas de redenção. Cada grão de sal consagrado representa não apenas um ato simbólico, mas uma verdade espiritual. A vitória para os que permanecem fiéis ao Senhor. Em meio às batalhas espirituais que enfrentamos, depressão, enfermidade, crises familiares, tentações constantes, o sal pode ser usado com oração e discernimento como selo de consagração após a libertação. Ele comunica ao mundo espiritual que aquele ambiente foi visitado pela glória de Deus e agora pertence exclusivamente a Ele. É uma bandeira silenciosa de fé e autoridade espiritual. Mas é importante reforçar: a vitória não vem do sal em si, mas da submissão ao Senhor dos Exércitos. O sal apenas torna visível uma verdade invisível. É um testemunho silencioso da intervenção divina. Quando o cristão unge sua casa, seu ambiente de trabalho ou até um lugar de conflito com sal consagrado, está dizendo: aqui o Senhor venceu. Aqui reina a paz de Cristo. E esse ato feito com fé pode transformar o ambiente, não por magia, mas pelo poder da oração e da obediência. Muitos testemunham libertações profundas após consagrações com sal e jejum. Ambientes opressivos se tornam tranquilos. Vidas que estavam travadas começam a fluir. Isso não é superstição, é aplicação prática de princípios espirituais. Como o azeite era derramado sobre reis e sacerdotes, o sal pode ser usado para selar vitórias e afastar influências malignas. É um lembrete físico de que o Senhor luta por nós, como lutou pelos israelitas em Jericó, como agiu por meio de Eliseu, como ainda age hoje entre seus filhos e filhas. Por fim, a sal como símbolo de vitória nos ensina que a fé precisa de expressão. Precisamos marcar nossas vitórias espirituais com atos visíveis, com testemunhos, com memória. O sal pode ser um desses marcos. Ele nos recorda do que Deus já fez e do que ainda fará. É sinal de que, mesmo no meio da batalha, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pela graça, pela fé e pelo poder da aliança eterna que carregamos com o nosso Deus. Agora que você conhece o poder espiritual do sal, não deixe esse conhecimento parado. Ore, consagre, aplique, use essa arma com fé e propósito e veja a transformação começar dentro da sua casa, da sua alma, da sua caminhada com Deus. Você já usou o sal dessa forma? Tem um testemunho? Escreva nos comentários, sua experiência pode fortalecer outros. E se esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda temos muito para revelar sobre os símbolos bíblicos que podem revolucionar sua vida espiritual. Se o sal revelou mistérios ocultos da fé, espere até descobrir quem foi a misteriosa esposa de Caim. A Bíblia guarda respostas que vão te surpreender e mudar tudo o que você achava que sabia sobre o começo da humanidade.